Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Ernesto está preso e, pressionado por Antônio, fica prestes a falar quem é o mandante. Mas uma atitude de Irene cala a boca desse homem para sempre. Uma reviravolta acontece. O delegado decide abrir o jogo. Revela para Caio e Aline quem é o peixe grande que está por trás, arquitetando tudo. Caio ainda descobre um segredo 10 vezes pior que esse. Deixe o like no vídeo para continuar assistindo a novela. Enquanto isso, Marino prende Ernesto e pergunta: é melhor você confessar a sua participação no acidente do filho do Dr. Antônio? Você não tem saída, Ernesto. Ernesto diz que é inocente, que não sabe de nada, e de sua boca não sairá nada. Marino diz que os depoimentos de Caio e Ademir demonstram que há indícios da participação dele. Mesmo assim, o mecânico insiste que não vai falar nada e exige a presença de um advogado. Em seguida, Ernesto pede para ficar a sós com Dalva. Marino concorda. Ele encara sua mulher e fala: liga para aquela pessoa agora. Diz para ela que a coisa fedeu. Eu tô precisando de ajuda. Dalva se afasta da delegacia. Vai até uma praça próxima. Liga e diz: o Ernesto tá preso. Você precisa livrar ele agora. Hoje. Antes que ele abra o bico. Nesse meio tempo, Marino liga para Caio e avisa: Caio, tenho uma ótima notícia. Acabei de prender o tal do Ernesto. Caio corre para a delegacia. Coloca os olhos em Ernesto, o segura pelo colarinho e diz: eu sabia que você estava envolvido. E parece que até o pescoço. Quem mandou você mexer no carro, hein? Ernesto choraminga, como de costume. Diz que não tem obrigação de falar nada, que da boca dele não sairá confissão nenhuma. Caio fica ainda mais possuído e pressiona o bandidão. Manda ele falar quem é o mandante agora mesmo. Nessa hora, Dalva já fez a ligação para o peixe grande, volta para a delegacia, vê Caio agarrado em Ernesto e manda ele largar o seu esposo agora mesmo. Mas Caio diz que não vai soltar, até ele falar quem está por trás de tudo. Marino pede para Caio ter paciência, avisa que Ernesto está no seu direito, que logo o advogado dele chegará, e assim poderá tomar o depoimento dele. Para acabar com a gritaria, Marino leva Ernesto para a cela. Nessa hora, Antônio e Irene chegam. E Tonhão pergunta: cadê? Eu quero ver a cara do miserável que acabou com meu filho, delegado. Marino avisa que o suspeito está na cela. Irene gela e Antônio avisa: anda, delegado, eu quero olhar para as fuças desse miserável. Me leva até ele. Marino pede para Antônio não ir até a cela, que Ernesto já avisou que falará somente na presença de um advogado. Mesmo assim, Antônio insiste, e sem saída, o delegado decide permitir que Antônio veja o bandidão. Irene vai junto. Ela e Ernesto se olham de canto. Antônio não percebe. Encara o homem e fala: então foi você? É você que me causou a maior tristeza da minha vida? Eu queria atravessar essas grades e te arrancar essas orelhas e tocar pro meus cachorros. Ernesto se encolhe todo. Olha para Irene, com a cara de pobre coitado. Antônio manda Ernesto abrir o bico e contar o que sabe. Mas o homem tá decidido a não contar nada. Irene pede para Antônio se controlar. Deixar que Marino o interrogue, que ele tem experiência para fazer o sujeito colocar para fora o que sabe. Antônio fica ainda mais fora de si e avisa: como é que você quer que eu me controle, Irene? Como é que você consegue ficar com essa pose, sendo que estamos diante do homem que acabou com o nosso Daniel? A bruxa diz que está sofrendo tanto quanto ele, mas avisa que precisa ser forte e esperar pela justiça. Antônio diz que sua vontade é fazer justiça ali mesmo, com as próprias mãos, nem que isso custe sua liberdade. Em seguida, Antônio encara o delegado e avisa: faça tudo o que você puder, delegado, para manter esse rato preso até ele confessar tudo. Marino promete que vai fazer o possível e o impossível para Ernesto abrir o bico. Mas o empenho do delegado será em vão. A ligação de Dalva surte efeito. Marino recebe o alvará de soltura de Ernesto
e fica em choque com a rapidez que isso acontece. Já com os pés na rua, livre, leve e solto, Ernesto avisa Dalva. A gente vai fugir. É a nossa única chance. Esse delegado vai me pegar. Eu tô sentindo isso, Dalva. Dalva concorda com ele, e os dois planejam uma fuga. Enquanto isso, Irene fica apavorada com a possibilidade de Ernesto abrir o bico e manda Sidney sabotar o carro do casal fujão. Um acidente acontece e Ernesto morre na hora, e Dalva fica em coma. Dias depois, Dalva acorda do coma. Irene descobre, chama Sidney e fala: eu tenho um pequeno servicinho para você, Sidney. Espero que você não me decepcione. Sidney pergunta qual. Irene avisa que ele terá que se disfarçar de enfermeiro e invadir o hospital para falar com uma pessoa. Ela pede para ele segredo absoluto, que Ramiro não pode saber e muito menos Antônio. O jagunço pergunta o que deverá ser feito. Disfarçado de enfermeiro, Irene diz que o serviço é rápido e que receberá uma bolada para fazê-lo. Irene fala tudo como deve ser feito, explica como ele deve agir assim que entrar no hospital. Horas depois, Sidney chega disfarçado de enfermeiro no hospital. Dalva vê o homem parado bem na sua frente e pensa em gritar por socorro, mas Sidney ameaça. É melhor você ficar quieta. Nada de chamar atenção. Eu não vou te matar, mas para isso, você vai ter que fazer o que eu mandar, entendeu bem? Dalva fica muda, escuta tudo e com medo diz que fará tudo como ele pediu. Nesse momento, Marino é informado que Dalva já pode dar um depoimento. Na mesma hora, o delegado corre para o hospital. Diz para ela contar tudo o que sabe, não esconder nada. Diz que sabe que Ernesto mexeu nos freios do carro de Daniel e exige que ela revele quem é o mandante. Dalva já sabe de tudo o que tem a dizer e, assim como Sidney pediu, mente, diz que foi Jonatas o mandante que está por trás de tudo. Marino acredita fácil, chama Jonatas para depor. Avisa que sabe que ele é culpado pelo acidente com o irmão de Caio. Jonatas diz que é inocente, que ele ficou louco da cabeça por afirmar uma coisa desse tipo. O delegado diz que não tá louco coisa nenhuma. Diz que tem o depoimento de Dalva, que ela afirmou que ele arquitetou tudo do início ao fim. Jonatas fica em choque, já pensando no rebuliço que isso vai dar. Nega seriamente sua participação. Marino libera o rapaz, mas avisa que ele não está livre de parar atrás das grades. Logo depois, Marino liga para Caio e diz: Caio, acabei de descobrir quem é o mandante, o responsável por tudo que aconteceu naquela noite com o teu irmão. Caio enche os olhos de lágrimas. O delegado pede para ele ir até a delegacia, que o assunto é sério. Caio chega, estufa o peito e pergunta: quem é o infeliz delegado? Marino diz que Dalva confessou que foi Jonatas que armou tudo, em todos os detalhes. Caio sente o seu coração quase sair pela boca. Diz que isso não é verdade. Marino afirma que não tem erro, que agora está tudo esclarecido, mas avisa que precisam de provas contra Jonas para prendê-lo. Caio questiona: como assim, delegado? Ela falou ou não falou que foi o Jonatas? Então, prende ele! O delegado joga um balde de água fria no rapaz, dizendo que só o depoimento da Dalva não é suficiente para colocar Jonatas na cadeia. Caio fica irado e diz que vai ajudar nas investigações, que conseguirá provas contra o seu irmão. Na sequência, Caio procura Antônio e conta tudo o que descobriu. Antônio quase cai para trás e fala: o quê? O Jonatas? Só podia ser! Aquela gente não vale nada, Caio! Ele puxou o pai! É outro miserável! Caio diz que isso não pode ficar assim. Avisa que Jonatas passou de todos os limites. Fala que ele deve ter feito isso para tirar Daniel do caminho para ficar com Aline. Possuído, Antônio fala: isso que você tá falando, Caio, tem fundamento? Faz todo o sentido do mundo? Antônio avisa que não vai deixar isso barato. Promete que vai fazer Jonatas pagar caro pelo que fez. Caio questiona o pai, querendo saber qual atitude tomará a partir de agora. Antônio diz que só tem um jeito dessa história ser menos sofrida. Eu vou fazer o gentil sentir a mesma dor que eu tô sentindo, Caio. Se teve velório aqui, vai ter velório lá também? Eu vou ter que sujar as minhas mãos.
Mas dessa vez é por uma causa merecida. Antônio procura Irene e diz que Jonatas é culpado pelo acidente com Daniel, que Marino já descobriu tudo. Irene se alivia com a notícia, e Tonhão nem imagina que a bruxa da mulher dele está por trás de tudo mais uma vez. Irene pensa rápido. Quer ver Jonatas dentro de um caixão, para o caso ser encerrado e ela sair com o seu nome limpo dessa história. Por isso a bandida encara Tonhão e diz: isso não pode ficar assim. Por isso mesmo, Antônio, a gente precisa dar uma resposta à altura. Antônio diz que já pensou em tudo, que de hoje Jonatas não passa, que o que é dele está guardado. A bruxa se pendura no seu marido e implora: me prometa uma coisa, pelo Daniel, traz a cabeça do Jonatas numa bandeja para mim. Eu quero arrancar os olhos dele. Antônio avisa que atenderá o pedido dela. Diz que hoje é capaz de tudo. Nada vai me impedir, Irene. Pode chover prego, mas chegou a vez do gentil chorar na ponta do caixão. Eu vou dar o troco. Amanhã o velório será lá na casa deles, isso eu te garanto. Irene aumenta ainda mais a raiva de Antônio por Jonatas, dizendo que Daniel poderia estar vivo agora. Ela comemora que Antônio, Caio e até mesmo o delegado estão acreditando que Jonatas é culpado, e por isso não quer ter dúvidas. Pede para Antônio ter certeza que Jonatas foi pro saco quando fizer o serviço. Enganado por sua mulher, Antônio avisa: eu sei que você tá sofrendo, Irene, mas uma coisa eu te garanto: eu vou colocar o Jonatas dentro de um saco preto. Enquanto isso, Caio procura Jonatas e diz que já sabe que ele foi o mandante, o responsável pelo acidente com Daniel. Magoado, Jonatas nega qualquer tipo de participação. Jura de pés juntos que é inocente, que jamais faria uma coisa dessas. Cego de raiva, Caio não consegue enxergar que seu irmão fala a verdade. Diz que ele acabou com a vida de Daniel para ficar com Aline, e isso não terá perdão nunca nessa vida. Jonatas enche os olhos de lágrimas e diz: eu sou inocente, Caio. Essa mulher tá mentindo. Isso é uma armação contra mim. Só pode ser isso. Caio não acredita em nenhuma palavra que sai da boca de seu irmão. Diz que ele é falso e mentiroso e vai provar que ele é culpado sim. Jonatas avisa que ele está sendo ignorante. Pede para não ser julgado, que provará sua inocência cedo ou tarde. Mesmo assim, Caio não aceita e fala: eu descobri que você é meu irmão, mas também descobri que você é um bandido, Jonatas, e dos traiçoeiros. Nessa hora, o sangue dos irmãos sobe para a cabeça. Jonatas e Caio brigam, se rolam no chão até se esgotarem. Com dívidas, Jonatas procura o pai e pede dinheiro para pagar os funcionários que ajudaram na colheita. Gentil murcha as orelhas. Diz que não tem como dar apoio financeiro ao filho. Jonatas desconfia, pergunta como assim. Gentil enrola, não conta que emprestou dinheiro para Ágata. Mente que fez um péssimo investimento financeiro e perdeu tudo. Mesmo assim, Jonatas segue desconfiado e procura pelo gerente do banco. Descobre que a conta de Gentil está zerada. O bancário informa que Ágata transferiu o dinheiro de Gentil para a conta dela. Jonatas chega em casa bufando de raiva. Diz para o seu pai que já sabe de tudo, que foi no banco e que Ágata limpou a conta. Nessa hora, a mulher bate na porta. Gentil corre atender. Olha atravessado para Jonatas. Ágata entra com aquela cara preparada que só ela tem. Revoltado, Jonatas a encara e diz: você vai devolver todo o dinheiro que você pegou do meu pai, agora mesmo. Ágata se faz de vítima, mente, choraminga e diz: você tá muito enganado, Jonatas. Eu não pedi nenhum centavo pro Gentil. Não queria nada dele. Jonatas retruca: você não queria, mas aceitou. Agora pode devolver o dinheiro que ele te deu. Nessa hora, Gentil arregala os olhos, quando ela encara o seu filho e avisa: eu não vou devolver dinheiro nenhum. O dinheiro não é seu, é do Gentil. Ele quis me ajudar. Decidido e com nojo de tudo, Jonatas fala: isso só prova que eu estava certo o tempo todo. Você é uma vigarista. Você está proibida de se aproximar do meu pai.
Ele pode ser bobo e cair na sua rede, mas eu não. Nesse momento, uma bateção na porta da casa de Gentil assusta a todos. Antônio está furioso, gritando o nome de Jonatas. Jonatas! Sai pra fora, miserável! Bota a cara pra rua se você for homem! Gentil corre atender. Tenta impedir, mas Antônio passa por ele. Vai na direção de Jonatas, o encara e fala: Foi você, seu desgraçado! Foi você que deu fim na vida do meu filho! Você vai pagar pelo que você fez e agora? Jonatas fica encurralado, mas se defende, avisando que está sendo usado como bode expiatório, que é inocente. Antônio não quer saber de nada e diz: Inocente coisa nenhuma! Você é igual ao teu pai! Vocês são tudo da mesma laia! Gentil fica com medo que Antônio acabe com o seu filho, se mete na frente e diz: O Jonatas não fez nada. Você não tá vendo que tem alguém tramando contra ele? Abre os olhos, Antônio. Antônio diz que não é bobo, que as investigações apontam Jonatas como mandante de ter sabotado o carro de Daniel. Agatha também defende Jonatas. Pede para Antônio baixar a arma antes que ele faça uma besteira. Antônio resmunga: Até você vai defender esse infeliz, Agatha? Sai da minha frente agora! Eu quero a cabeça dele! Jonatas se encolhe todo e pede misericórdia para Antônio. Gentil se segura na bengala. Implora pela vida de seu filho. Mesmo assim, o pai de Caio diz que não vai arredar o pé dali antes de cumprir o que prometeu para a Irene. Eu prometi para a Irene, para a mãe do meu Daniel, que levaria a cabeça do Jonatas numa bandeja para ela, e eu vou cumprir. Nessa hora, Agatha se coloca à frente de Jonatas e fala: Não, Antônio. Para você acabar com meu filho, vai ter que acabar comigo antes. Antônio quase cai para trás com o que escuta e retruca: Como é que é? Esse sujeitinho aí é teu filho? Mas como isso, Agatha? Agatha diz que é isso mesmo que ele ouviu e pede para ele sair, agora mesmo, da casa de Gentil. Antônio fica pasmo com a notícia e avisa: Tudo bem? Eu vou deixar esse seu filho viver? Antônio olha para Gentil e deixa o recado: Dessa vez, você escapou de chorar na ponta do caixão, mas da próxima, o final triste será o seu, bode velho. Acontece que o delegado está disposto a ser honesto com Caio. Por isso o homem da lei chama Caio e Aline na delegacia e admite para os dois que esteve boicotando as investigações sobre o acidente com Daniel. E diz que tem outra coisa ainda mais grave que eles precisam saber. Angustiado, Caio manda ele falar logo. E Marino abre o jogo: Eu não sou o único que estava envolvido nesse esquema, Caio. Os meus superiores estão recebendo ordens da pessoa que arquitetou o acidente com o seu irmão. Eu sinto muito. Aline e Caio ficam cheios de raiva. E o delegado continua: Eu não sei o nome de quem mandou mexer nos freios do carro do Daniel, mas estou sim sendo pressionado a acobertar esse crime. Chocada, Aline pergunta se ele está sendo pago para isso. Marino afirma que não. Ninguém me pagou. A ordem veio de cima, de um superior meu. Mas eu não posso nem dizer quem foi. Caio surta e fala: Como assim você não pode dizer? Você trouxe a gente aqui para falar a verdade. Não é você quem quer ser um homem melhor? Então fala, delegado. Marino desabafa: Se eu abro a boca, não coloco só a minha carreira em risco, mas a minha vida. E as vidas de vocês também, Caio. Desde que eu dei prosseguimento no inquérito, eu tenho sido ameaçado. Caio e Aline ficarão com raiva, mas compreenderão o delegado e avisam que vão continuar a investigar o caso por conta própria. Um tempo de 6 meses se passa na novela e o filho de Graça nasce. Tadeu tentará subornar Marino para que ele não se aproxime do bebê, mas o filho do delegado nascerá com um sinal idêntico ao dele.
Marino não aceita o suborno, mas fica distante do bebê, e Graça continuará enganando Caio e todos por um bom tempo. Já Vinícius vai trair tanto Antônio quanto Irene. Ele procura Aline e avisa que não trabalha mais para os La Selva, e que está disposto a ajudá-la, pagando pelas pesquisas e todos os gastos, com a extração dos diamantes. Mas exige a metade de tudo que tiver nas terras da moça. Aline fica furiosa e diz: "Você tá pensando que eu sou idiota? Que eu vou cair nessa cilada?" Aline corre Vinícius de suas terras a pontapés. Agora, aproveita e me conta, qual castigo você daria pra Graça por inventar tantas mentiras? Deixe o seu voto nos comentários que eu vou ler um por um. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like.